question words. Vamos começar pelas what, where, who e how old. As question words são usadas para fazer uma pergunta. Elas também são conhecidas como WH questions, porque em inglês a maioria delas começam com as letras W e H. Nós usamos what para perguntas sobre things, coisas. Nós usamos where para perguntas sobre location, lugar, localização. Nós usamos who para perguntas sobre person, people, pessoa, pessoas. E nós usamos how old para perguntas sobre age, idade. Agora, vamos analisar a sentence construction das question words. Primeiro, para o verbo to be. A construção é a seguinte: question word plus verb to be plus subject pronoun plus complement. Exemplo: what is your name? Onde what é a question word, is é o verbo to be e your name é o subject pronoun. Essa frase não tem complemento. E por que your name é o subject pronoun? Porque your name é uma coisa, o seu nome. E se nós fôssemos trocar por um subject pronoun, seria pelo it, que é o subject pronoun usado para coisas. E por que usamos o what? Porque o que nós queremos saber é o seu nome, uma coisa. E what nós usamos para perguntar sobre coisas. Portanto, what is your name? Qual é o seu nome? Agora, vamos analisar a sentence construction das question words no simple present, ou seja, todos os outros verbos que não são o verbo to be. A construção é a seguinte: question word plus verbo auxiliar do ou does plus subject pronoun plus verb, verbo principal no caso, plus complement. Por exemplo, where do you live in California? Onde where é a question word, do é o verbo auxiliar do, you é o subject pronoun, live é o verbo e in California o complement. Portanto, where do you live in California? Onde você mora na Califórnia. E por que usamos a question word where? Porque a informação que nós queremos é a localização da pessoa, onde ela mora na Califórnia. Estamos perguntando sobre location, por isso usamos o where. Vale lembrar que, como estamos usando o verbo auxiliar do does, não conjugaremos o verbo principal quando estivermos usando o he, she e it. Agora, vamos a mais alguns exemplos práticos. Para auxiliar na análise das frases, vou deixar a sentence construction tanto para o verbo to be quanto para o simple present das question words. Primeira pergunta: how old is the baby? Quantos anos tem o bebê? Por que usamos how old? Porque o que nós queremos saber é a idade do bebê. E how old é a question word para quando queremos saber a idade. Portanto, how old is the baby? Quantos anos tem o bebê? Respondendo, she's 9 months old. Ela tem 9 meses. Próxima pergunta, where are you from? De onde você é? Usamos a question word where, pois a informação que nós queremos saber é uma localização. Portanto, where are you from? I'm from Brazil. Eu sou do Brasil. Analisando a sentence construction de ambas as frases, temos a question word where e how old aqui. Em seguida, o verbo to be, nesse caso is e aqui are. Depois, o subject pronoun, aqui you e aqui the baby. E por fim, o complemento. Na primeira frase não temos complemento e na segunda seria o from. Apenas para informação, o subject pronoun aqui, como eu falei, é the baby, que, como nós sabemos aqui pela resposta, é uma menina. Então, se fôssemos substituir the baby pelo subject pronoun, seria o she. Continuando, próxima pergunta. Who is your favorite singer? Quem é o seu cantor favorito? Favorite, favorito, e singer, cantor. Usamos a question word who, pois a informação que nós queremos é sobre uma pessoa. Analisando a sentence construction, who é a question word. Estamos usando question words com o verbo to be. O verbo to be aqui é o is, está na forma contracta, então o verbo to be is.
E your favorite singer é o subject pronoun. Por quê? Your favorite singer é uma pessoa. Se nós fôssemos substituir por algum subject pronoun, seria he ou she. Essa frase não tem complemento. Portanto, who's your favorite singer? Quem é o seu cantor ou cantora favorito? Respondendo, my favorite singer is Freddie Mercury. Meu cantor favorito é o Freddie Mercury. Próxima pergunta. What is your phone number? Qual é o seu número de telefone? Usamos a question word what, pois o que queremos saber, your phone number, seu número de telefone, é uma coisa. E what é a question word que usamos quando queremos saber sobre coisas. Então, what is your phone number? Qual é o seu número de telefone? Temos aqui what, a question word, verbo to be is, e your phone number, seu número de telefone, o subject pronoun. Que, se fôssemos substituir your phone number por algum subject pronoun, como é uma coisa e está no singular, seria it. Respondendo, my phone number is 5876-1753. Meu número de telefone é 5876-1753. Próxima pergunta. Where is the park? Onde é o parque? Usamos a question word where, pois a informação que queremos é a localização do parque. Analisando a sentence construction, temos a question word where, que está aqui. O verbo to be é o is e o the park, o subject pronoun. E se fôssemos substituir o the park por algum subject pronoun, como é uma coisa, está no singular, seria substituído pelo it. Então, where is the park? Onde é o parque? It is near the subway station. É perto da estação de metrô. Near, perto, subway, metrô, e station, estação. Então, it is near the subway station é perto da estação de metrô. Sendo que esse it é referente ao quê? Ao park. Próxima pergunta. What does this button do? O que esse botão faz? Botão, button, botão. Agora, são question words com outros verbos que não são o verbo to be. E por que usamos a question word what? Porque o que nós queremos saber com essa pergunta é uma informação. Qual é a função do botão? E uma função é uma coisa. Analisando a sentence construction, temos a question word what, em seguida o verbo auxiliar do does, no caso aqui does, e em seguida this button, que é o subject pronoun, uma coisa, no singular, o botão. Então, seria o subject pronoun it, se fôssemos substituir, por isso usamos o does. E em seguida, o verbo principal, que no caso aqui é o do. Mais uma vez, não confundam com o verbo auxiliar do. Esse aqui é o verbo to do, fazer. Essa frase não tem complemento. Portanto, what does this button do? O que esse botão faz? Respondendo à pergunta, it rings the bell. Ele toca a campainha. It, aqui obviamente, estamos nos referindo ao botão. Rings está com S, pois ele está conjugado para o subject pronoun it, na terceira pessoa do singular. Então, it rings the bell, ele toca a campainha. Próxima pergunta. Who do you love? Quem você ama? Nessa pergunta, utilizamos a question word who, pois nós queremos saber qual informação, qual a pessoa que é amada. Então, a informação é uma pessoa, por isso a question word who, que é usada para pessoa, pessoas. Analisando a sentence construction, nós temos a question word who, question word, em seguida o verbo auxiliar do, aqui do, pois o subject pronoun é o you, subject pronoun you. E o verbo love. Essa frase não tem complemento. Respondendo, I love my father and mother. Eu amo meu pai e mãe. Próxima pergunta. How old are these trees? Quantos anos têm essas árvores? Mais uma vez, uma question word com verbo to be. Utilizamos a question word how old, pois a informação que queremos é a idade das árvores. Analisando a sentence construction, how old é a question word, o verbo to be é o are, e o subject pronoun
these trees, essas árvores. Essas árvores, então, é mais de uma árvore, então mais de uma coisa. Se fôssemos trocar por algum subject pronoun, seria o they, que é o plural de it, que é uma coisa no singular. Então, how old are these trees? Quantos anos têm essas árvores? Respondendo, they are about 30 years old. They are about 30 years old. Elas têm cerca de 30 anos. About aqui dá a ideia de uma aproximação, pois você não tem certeza, mas tem uma boa ideia. Então, they are about 30 years old. Elas têm cerca de 30 anos. O subject pronoun they aqui faz referência ao quê? A these trees, essas árvores. Parabéns por concluir esta aula. Se te ajudou, deixe o like e compartilhe com quem precisa evoluir no inglês. Não perca as próximas aulas. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Quer dar o próximo passo? Confira os links na descrição do vídeo. Nos vemos na próxima aula.